Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Às segundas-feiras nós viajamos pelas histórias, culturas, tradições do povo espírito-santense por meio do Marcos Vinícius Santana. E hoje, olha que interessante, ele separou duas festas que tem como personagem principal o boi, hein, Marcos? Gostei da encenação, hein, Mário? Mário, Muito boa. Obrigado. Eu achei até que era um efeito aí que o Murilo tinha colocado, mas eu falei isso, Marcos, tá quase. É uma trilha sonora do quadro. Eu não tô conseguindo levar a sério, Mário. Mas é um boi que ele só tem a mesma tonalidade, né? Te pergunto qualquer coisa pro boi, você tá bem, boi? E o Flamengo? Vamos lá, Marcos, é boi. Tem boi estrela de Goiabeiras, que isso, gente? exatamente. E o Primeiramente, boi pintadinho é o mais dizer famoso, né? O boi pintadinho de muqui. isso. Alguns vão lembrar que há um tempo atrás uma ouvinte nossa assídua, a Alice Meirelles Machado, ela tem, se não me engano, 10 anos, a mãe dela que conversa comigo e fala dos pedidos dela. Que bonitinho. E exatamente, ela tá sempre ouvindo o programa, sempre ouvindo, às vezes ela tá na escola, então ela tá no Spotify, e aí ela pediu, na época, a gente falar do garantido, atualmente ela tá internada, não é nada grave, né, uma pneumoniazinha, mas estão fazendo esse programa para ela, desejando melhoras e cumprindo o pedido que ela fez. É pra Ela você, queria, Alice, é pra você, hein? Melhoras para aí. você, Alice, melhoras, e ela queria saber, na verdade, sobre o Festival de Parintins, e aí a gente opta para falar sobre tudo em relação ao boi, né? Que é algo muito curioso. É, essa tradição de bois, assim como tudo na nossa cultura, tem muito daquela miscigenação africana e indígena e também das culturas, né, europeias. E o boi sempre esteve presente nessas culturas, que era sempre algo ligado à fartura, né? O gado, a carne, sempre algo ligado à fartura. Então a simbologia do boi era sempre algo que representava isso ou suplicando isso. E aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, a principal origem que se coloca, tem uma lenda muito interessante que conta isso. Que diz que lá no Nordeste mesmo, no século XIX, algumas teorias, a maioria das teorias dizem Maranhão, mas algumas até colocam outros estados como Pernambuco e Sergipe, né? Mas a mais forte diz Maranhão, que existia um casal de escravizados, ou ex-escravizados, né? A versão tem essas variantes, e eles eram caseiros de uma determinada fazenda, e ela se chamava Catirina, estava grávida e teve desejo de comer língua de boi. E aí o marido dela, que é o pai Francisco, sai, vai no curral para cumprir com o desejo da amada, né? Naquela época existia ali aquelas crendices de que se não cumprisse o desejo da grávida, o bebê nasceria com alguns problemas, né? Ou então nem nasceria, etc. E aí ele sai prontamente, mata o boi e só depois ele vê que o boi que ele matou era o boi preferido do patrão, o boi premiado, o boi, né, que era o xodó e que nunca poderia ser feito para o abate. Eles se desesperam, chamam alguns curandeiros da floresta, né, para fazer aquelas pagelanças. Ela se apega muito a Nossa Senhora para pedir que algo fosse feito, porque o patrão descobriu e jurou o pai Francisco de morte. E aí, naquele desespero todo, chama os pais de lança, reza e tudo, e o milagre acontece e o boi revive. E aí algumas narrativas diz que o boi já levanta dançando, né, e etc. E aí pai Francisco, compadecido daquilo, ele diz que toda vez no ano ele sairia com um boi, né, no caso de plástico, ou de pano, ou de papelão, representando aquele milagre que agraciou, né, o que salvou a vida dele. E a partir daí surge a prática do Bumba Meu Boi, que se desenvolveu muito forte no Maranhão. Com o passar do tempo, isso no século XIX, né, essas levas de nordestinos que saíram para, né, ocupar outros locais do Brasil, principalmente em busca de melhoria de vida, levaram essa prática do boi para outros cantos. E nesses locais, elas se desenvolveram de acordo com a tradição dali do local, com outras tradições que estavam sendo executadas. Uma delas é numa ilha no Amazonas, né? A ilha de Parintins. E lá os embates de bois eram ferrenhos, existiam até é,
brigas, né, entre um boi e outro, e um desses bois, sempre que ia para a rua e brigava, ele voltava para casa com a cabeça do boi, que era a simbologia, né, de que brigou bem e não foi avariado, com a cabeça sempre muito intacta, né, não sofria avarias. Então, ele se colocava com um boi que se garantia muito. E aí surge o boi garantido. Gente, Dentre olha que eles, história. a cabeça era muito bonita, muito bem feita, né? E tudo, muito caprichosa. E aí surge o boi caprichoso. Um branco, outro preto, né? Isso na vestimenta do boi. Um tem o coração como símbolo, outro tem a estrela, e um é azul, outro vermelho. Esse festival ele se desenvolve, essa rivalidade ela cresce, né? Existiam outros bois, hoje ainda existe, pouca gente sabe mais, mas existe o boi campineiro em Parintins, que é um boi verde, que o símbolo dele é um sol, mas ele obviamente não disputa o festival. Passado o tempo, o festival cresce, ficam só os dois, né, disputando, garantido e caprichoso. Chegou a ser um dos únicos locais do mundo em que a Coca-Cola se exibia na cor azul. Hoje, diversas outras marcas que são vermelhas se manifestam em azul só em Parintins, ou vice-versa, né? Porque realmente lá a rivalidade é tão grande que um boi, torcedor de um boi, não fala o nome do outro boi, se refere ao boi como boi contrário. Então Nossa. a ilha é realmente dividida entre azul e vermelho, mas os embates físicos não existem mais, ficam realmente só para o bombódromo, né, e para o festival, onde em 3 noites de desfile eles se apresentam, sempre representando uma lenda amazônica em diversos elementos, e a somatória desses 3 dias, dentro dos itens que são julgados, sai o campeão, né? Esse, além do boi bumbá do Maranhão, que é muito famoso, que sai no dia de São João, durante os festejos de São João, tem o Bumba Meu Boi do Maranhão e o boi bumbá de Parintins. Aqui no nosso estado, Mário, nós temos três assim que são os principais, existem outras manifestações, né? Na verdade, dois. É o boi pintadinho de Muqui, que ele sai no carnaval, e ele tem uma influência muito grande carioca, né, que é do norte do Rio de Janeiro, ali, aquela influência, porque era realmente de brincadeira de brincadeira de bois de ex-escravizados que habitava ali aquela região, né, do norte do Rio de Janeiro, e tem uma influência ali com o sul do Espírito Santo, muito ligado ao jongo, ao caxambu, né, essa mesma trajetória histórica. E a outra são os reis de bois de São Mateus, e esse sai no Natal. Os Reis de Bois é uma mistura da brincadeira de boi com a folia de reis. Então tem toda aquela encenação, né, do boi, etc., vinculada à folia de reis. E o terceiro que eu trouxe, que você, como agora um assíduo frequentador e autêntico, chegou o que faltava, foi o Hum. que a escola levou para a avenida, o boi de Goiabeiras, né, Ah, chamado boi é. estrela. Né, tira a canga do boi, Tira a tira a canga canga do do boi. boi. Foi o que a escola fez dentro desse resgate daquele território. Descobriu-se que lá saía o boi estrela. Foi uma tradição que, infelizmente, com o passar do tempo, foi caindo no esquecimento. Mas é uma representação, né? Eu fiz pesquisas também em outros bairros, por exemplo, Jucutuquara tinha brincadeira de boi. Então é algo realmente muito comum que tem essa herança nordestina que se alastrou aí pelo Brasil de uma forma muito inicialmente única, né? Mas com o passar do tempo surgiu aí diversas vertentes de manifestações e que compõem hoje esse universo lindo que é a nossa cultura popular. Que maravilha! Poxa, boas histórias. Essa do. Como é que começou? Geralmente você vê povo escravizado, sofre, dali vira uma tradição, que vira uma festa. Marcos, muito, muito obrigado. E o comentário do Marcos de todo o programa de hoje é dedicado a Alice, nosso ouvinte de 10 Isso. anos. Pode ser, Marcos? Pode ser, tudo para ela. Melhoras, Alice. Muito obrigado. E quem estiver nos ouvindo, mande aí sugestões que a gente vai falando. Exatamente. Toda segunda-feira tem uma história boa com Marcos Vinícius Santana. Abraço, Marcos. Até semana que vem. Valeu, um abraço para todos aí, todos os nossos ouvintes.